E eu gostaria de ler com a amada igreja a palavra de Deus no Salmo de número 24, do versículo 1 até o versículo 6. Salmos 24, do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim a palavra do Senhor: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Podeis assentar, amada igreja. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com a amada igreja o seguinte tema: buscando a face de Deus. Buscar a face de Deus não quer dizer no sentido literal, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. A palavra hebraica para a presença é paneim, que significa face. Então o Senhor deseja que busquemos a sua face, isto é, a sua presença. Buscar a face de Deus se torna para cada um de nós a busca mais importante em nossas vidas. A história dos maiores despertamentos e avivamentos na face da terra ocorreram quando um grupo ou nação resolveram buscar a face de Deus. Quando um povo, a igreja, se reuniu para buscar a face do Senhor, ou seja, a presença gloriosa de Deus, bênçãos espirituais são derramadas a todos, pois todos ficam cheios do Espírito de Deus. Você e eu somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você e quer falar contigo todos os dias. Quer ouvir a sua voz. Ele te conhece e conhece pelo nome, e jamais te deixou ou desamparou, porque você é seu filho e ele é seu pai. Não há como pais e filhos morarem em uma mesma casa e não terem relacionamento. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, com base nesse texto que lemos, gostaria de compartilhar de como são aqueles que buscam a face de Deus. Deus, nesses últimos tempos, está buscando aqueles que o busquem em espírito e verdade. Vi no domingo à igreja, na quarta-feira, você vem, mas você vem para fazer o culto de celebração, o culto de adoração, mas buscar a face de Deus é na intimidade com Ele, é no relacionamento com Ele, é no secreto com Ele. E Deus, nesta noite, está falando para você como são aqueles que buscam a face de Deus. No texto que lemos, o salmista, do Salmo 24, no versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e o que neles vivem. O primeiro ponto que eu quero falar é que aqueles que buscam a face de Deus reconhecem a soberania de Deus. Tudo pertence a Deus. Aqueles que buscam a face de Deus entendem que nada lhe pertence. Aprende a confiar, a entregar, depender de Deus. Deixam Ele conduzir a sua vida. Aprende a ser ovelha e o seu coração, olhos e ouvidos estão atentos à voz do bom pastor.
daquele que dá a vida por suas ovelhas. Ele é o bom pastor, que te conhece pelo nome, levanta toda a manhã contigo, deita toda noite, à tarde, vai para o trabalho, para a escola, onde você estiver. É o bom pastor. Ele é soberano, tudo pertence a Ele. Em Provérbios 21, versículo 1 diz, Provérbio 21, versículo 1: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, Ele dirige para onde quer. É maravilhoso, irmãos, nós sermos um rio controlado pelo Senhor, que Ele nos dirige para onde nós quisermos, para onde Ele quer. Aqueles que buscam a face de Deus soltam o cabo da nau, soltam o remo do barco e deixa Deus conduzir a sua vida como um rio. Ele controla, dirige para onde quer. Nós precisamos deixar de querer ter controle nosso sobre todas as coisas que norteiam nossa vida e deixarmos sermos como um rio controlado pelo Senhor. Quem quer ser um rio controlado pelo Senhor? Como o rio que Ele dirige para onde quer. Aqueles que buscam a face de Deus, eles reconhecem a soberania de Deus. Interessante, irmãos, que quando nós fazemos isso, o sobrenatural se manifesta no meio da igreja. O sobrenatural se manifesta na vida das células. O sobrenatural se manifesta aonde você estiver. Porque você reconheceu a soberania de Deus e entregou tudo a Ele. No livro de Atos, podem botar, mas eu não vou ler todo, só vou falar. No livro de Atos, no capítulo 5, do versículo 17 ao 21, encontramos Pedro e alguns apóstolos ali. Eles pregavam a palavra de Deus e muitos enfermos eram curados, sinais e maravilhas eram feitos. Com inveja, o sumo sacerdote os lançaram na prisão. Porém, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Nada foge ao controle de Deus, nem o cárcere ou qualquer outra coisa pode impedir o plano que Deus se cumpra na sua vida. Você precisa entender isso. Nada, o cárcere, nada pode impedir que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Não há prisões para Deus, não há nada para Deus. Basta apenas uma palavra e a tempestade se acalma. Ele é soberano. Ele tem todas as coisas em tuas mãos. Jó no capítulo 42, versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqueles que buscam a face de Deus reconhecem a soberania de Deus, entregam tudo na mão dele. E o segundo ponto, aqueles que buscam a face de Deus reconhecem a soberania de Deus, mas também esse segundo ponto, eles se relacionam-se com Deus, amém? Não basta apenas reconhecer a soberania, tem que se relacionar com Ele, com o soberano, para entender o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. No versículo 3 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor?
quem poderá entrar no seu santo lugar? No Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o nome do lugar que era mais reservado dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo em Jerusalém. O Santo dos Santos também é chamado na Bíblia lugar santíssimo, lugar íntimo. O Santo dos Santos estava diretamente relacionado à manifestação da presença de Deus. Dentro dele ficava a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele entrou na presença de Deus e ofereceu a sua própria vida como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que tapava a entrada do Santo dos Santos se rasgou. E agora todos nós, eu e você, temos livre acesso a Deus. No Salmo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: relacionamento com Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Relacionamento com Deus, soberania de Deus. Aqueles que buscam a face de Deus relacionam-se com Ele diariamente, por intermédio da oração, da meditação na palavra de Deus, porque entende que o relacionamento com Deus aprendem a tomar decisões acertadas e andar alinhados com a vontade de Deus. Nós precisamos nos alinharmos com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. O Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo, nos ensinou isso. No livro de Lucas, no capítulo 6, de 12 a 13, num daqueles dias Jesus saiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. O Senhor Jesus nos ensinou isso, termos relacionamentos com Deus, buscarmos a face de Deus, conversarmos com Ele. O Senhor Jesus Cristo, naquele dia, naquela noite, antes de escolher seus discípulos, passou a noite toda orando, meu irmão. Relacionamento, busca, reconhecimento da soberania de Deus. Interessante que há pessoas que às vezes, para tomar decisões importantíssimas na sua vida, que vai decidir o rumo da sua vida, não passa nem 15 minutos orando ou falando com o Pai. Aí quando vem as consequências, vai orar. É ao contrário, irmão. Primeiro ora para depois fazer, amém? É ao contrário, a receita é fácil, já está escrito. Há pessoas que irão me dizer: pastor, tenho buscado, tenho meditado na palavra, sempre fui fiel, me dedico ao Senhor, mas a porta não se abriu. E há algumas que ficam até desanimadas, perplexas. Eu vou lhe dizer, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Já está aí. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. A sua bênção vai chegar. Espera, confia nele, não desanime, porque você acha que Deus falou 3 vezes a Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso.
A sua bênção vai chegar. Deus não falha, o homem falha, mas Deus não falha. Ele falou 3 vezes a Josué, quando Josué foi ali, Moisés morreu e Josué assumiu, ia estar diante daquele povo, ele tremeu. Em Josué, no capítulo 1, versículo 6 a 9, Deus fala com ele. E Deus fala para a igreja nessa noite: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Precisamos dar prioridades ao nosso relacionamento com Deus. Isto nos levará a uma vida vitoriosa. O terceiro ponto que eu quero falar nesta noite: aqueles que buscam a face de Deus buscam a santificação. Sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. Reconhece a soberania de Deus. E buscam a santificação. O Salmos 24, versículo 4 diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqueles que buscam a face de Deus, buscam a santificação, se preparam para a vinda do noivo. Jesus vai voltar, irmão, amém? Jesus vai voltar, e nós temos que se preparar para a vinda do noivo. E só se prepara reconhecendo soberania, tendo um relacionamento e buscando a santificação. Não tem outro caminho. Estamos em janeiro, início do ano. É uma oportunidade para mim e para você. Se preparam para a vinda do noivo, não contaminam as suas vestes, vivem em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você é uma nova criação e tem que viver como tal, buscando a santificação. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 16 diz: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Devemos nos esforçar para viver em paz com todos e sermos santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. O quarto ponto que eu quero falar com você: aqueles que buscam a face de Deus recebem a bênção do Senhor. Reconhece a soberania. Aqueles que reconhecem a soberania de Deus relacionam-se com Deus, com Ele, e buscam a santidade. A consequência é que recebe a bênção de Deus. Deuteronômio, no capítulo 28,
de 1 a 13, eu quero ler com você. São as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida, mas tem as condicionantes também. Deuteronômio 28, de 1 a 13, diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que ele daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. A soberania de Deus, o relacionamento com Deus, buscar a santificação, recebem as bênçãos do Senhor. Deus é Pai e você é seu filho. Ele está pronto a lhe abençoar. Temos que entender que não temos como colher aquilo que não plantamos. A escolha é sua. Deus não pode fazer isto por você. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não há nada mais importante nessa vida do que buscar a face e a presença de Deus. Você precisa retornar ao primeiro amor. Você precisa voltar-se para Deus. Manter o fogo aceso no altar. Não deixe a chama se apagar. Glória a Deus. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Não deixe a chama se apagar. Deus está com você na sua casa, onde você estiver. Mas você tem que buscar a face de Deus diariamente. Não é de vez em quando, ou quando der. É diariamente, a todo tempo, é o contrário. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não dá para fazer o contrário, irmão. Buscar primeiro as coisas e depois o reino. Não, primeiro é o reino. As coisas vão acontecendo na sua vida. Eu não sei o que fez você parar, ou o que desanimou, ou decepcionou você. Mas eu digo que é tempo de continuar. Seguir em frente.
Deus tem um plano na sua vida e nada pode impedir os planos de Deus que se cumpra na sua vida. Assim como o Senhor falou com o profeta Elias quando ele estava numa caverna, eu falo com você nesta noite: sai dessa caverna, amém? Sai desta prisão, aí não é seu lugar. Seu lugar é a presença de Deus, buscando a face de Deus. O seu lugar não é na prisão, não é na escravidão, não é na caverna. O seu lugar não é. O seu lugar é na presença de Deus, buscando a face de Deus. Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Aí não é seu lugar. O seu lugar é na presença, buscando a face de Deus. Deus tem um plano na sua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Vamos ficar de pé, igreja? E eu quero dizer para você, pode ficar de pé, quem puder. Deus tem um plano na sua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Eu quero orar por você. Não sei como você entrou aqui nesta noite, como está o seu coração, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor quer mudar a história da sua vida. Nesta noite tem pessoas que vieram aqui justamente para ouvir esta palavra, porque Deus nesta noite quer mudar a história da sua vida, porque Ele é soberano, tem todas as coisas sobre a sua mão. Caso você tenha entendido a mensagem desta noite e você entrou aqui abatido, decepcionado, triste, mas nesta noite decidiu sair da caverna, sair desse estado, decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar a face de Deus, eu quero que você dê o primeiro passo. Deus quer fazer, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. O primeiro passo é o passo de arrependimento, falando: Deus, eu não tenho buscado a tua face como eu deveria buscar, Senhor, mas nesta noite eu quero buscar a sua face, eu quero buscar a sua presença todos os dias. Eu quero ensinar aos meus filhos, às minhas filhas, que não há nada mais importante do que buscar a sua face.